Pai. Deus é Pai. Ah, mas que novidade que o irmão está falando que Deus é Pai, não? Essa a gente já sabia, né? Coríntios 8, 1 Coríntios 8. Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo, para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Quando é dito que existe um só Deus, ou há um só Deus, sempre está conectado a deuses. Então, no Velho Testamento, até no Novo Testamento, quando se fala de deuses, então é dito que há um só Deus, não é isso? Então está relacionado aos deuses. Mas nós sabemos que não tem essa palavra, mas nós sabemos que existe a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todavia, para nós, há um só Deus. Quem que é Deus aí? Como é que tu fala o versículo 6 aí? Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, Quem que é? de quem é tudo, Quem que é? O Pai. O Pai. E quem é tudo? e para quem nós vivemos. E Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. quem que é o Senhor? Jesus. Senhor Jesus. Hoje, nesse tempo que nós vivemos, dispensação que nós vivemos, Deus, o que ele é? Como é que eu chamo ele do quê? Pai. Se eu chamar ele de Senhor, tá certo ou não? Senhor é o Senhor Jesus. Eu sei que a nossa língua portuguesa, que é o português, ou melhor dizendo, não é bem a língua, é a nossa cultura. Nós temos como educação chamar ô seu Paulo, tudo bem? O senhor, por favor, o senhor pode entrar aqui, não é assim que nós falamos? Então nós temos por hábito de educação falarmos Senhor às pessoas da qual nós queremos tratar com educação, por assim dizer, né? Então muitas vezes nós vamos orar e nós falamos Senhor nosso Deus, não é isso? Senhor nosso Deus, nosso Pai. Eu sei que Ele, Deus, entende o que nós estamos falando. Mas, doutrinalmente, nós estamos falando errado. Porque se eu falo Senhor, nosso Deus e nosso Pai, está certo? Por que está errado? Por que está errado? Meu filho, meu pai. Porque eu estou misturando duas pessoas numa pessoa. Eu estou me referindo a uma pessoa citando duas pessoas. Mas e o Paulo, Viviane? Eu quero dizer, é para o Paulo ou é para a Viviane que você está falando? Com quem que você está falando? Então é a mesma coisa. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Reverentemente, isso estou falando, o português está tudo bem. Mas, como nós oramos, o cristão, ele pode orar para duas pessoas. Não para três, para duas pessoas. Quem são que ele pode orar? A quem orar? Quem? O pai ou o filho. Eu não devo orar nunca, porque não tem base bíblica, orar para o Espírito Santo. Isso é errado, irmãos. Está errado isso aí. Então nós oramos ao Pai e ao Filho. Então o Pai, o que ele é? Ele é Deus. Então Deus Pai. Jesus, o que ele é para nós? Senhor. Então, nós, por exemplo, nós vamos orar, nós devemos orar. Nosso Pai, nós te damos graça porque Tu fizeste isso, obrigado por Tu. Em vez de falar Senhor, põe Tu no lugar. Porque uma vez que você falou Senhor, você já está virando para outra pessoa. É que nem duas pessoas, uma do lado da outra. Nós estamos orando, nós temos duas pessoas dentro de nós. Então, se eu estou falando com o Pai, eu estou falando com o Pai. Uma vez que eu menciono o Senhor, é mesmo que eu virar para o Senhor Jesus e falar, Senhor Jesus, nosso Pai.
Ele não é nosso pai. Né? Mas tem religião que chama ele de pai. Está errado, entendeu? Está errado, porque pai é Deus. Tem alguma coisa das dispensações, como ele era chamado? Deus veio ser chamado através das dispensações? Como Jeová? Sim, Jeová no Velho Testamento, né? Embora ele foi conhecido no Velho Testamento como pai também. Mas o pai, quando vocês encontrarem no Velho Testamento, é aquela história da tradução, né? Não é o mesmo caráter do pai que nós temos aqui. O pai que nós temos aqui é o mesmo que o Senhor mencionava que fazia Deus o pai dele. Lembra que eles ficavam... Quem é esse para fazer Deus o pai dele? Lembra que eles ficavam injuriados com o Senhor que chamava... Por ele chamar Deus de pai? Lembra? Eles ficavam, por causa desse pai, é esse pai. Quem que pode falar que porque Deus é pai? Entendeu? É esse pai aí. Por isso que o Senhor, na ressurreição, ele fala para Maria Madalena: vai e diz aos meus irmãos que eu sou para o meu pai e vosso pai. Esse pai, hoje é pai nosso. Entendeu? Meu Deus e vosso Deus, meu pai e vosso pai. É esse pai aí, ó. Isso aí, ó, é Gálatas 4, ó. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Toda a versão está igual aí ou não? Tem alguma diferença aí? É o 4 e o 5 ou só o 5? 4 e Aqui 5. tá para 4 e 5. Mas lê. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Para que nós recebêssemos filiação. Para que recebêssemos filiação. Outra vez aquela vez, pô, esse cara é chato. O que tem a ver uma coisa com a outra? Que não é adoção de filhos. Adoção de filho é isso aí. Eu vou lá em qualquer lugar aí e pego uma criança para criar, não é isso? Então eu adoto um filho e crio ele. Ah, meu filho, mas é o meu filho? Não, é filho de criação, é adoção. E aí está adoção, não é? E não é adoção, é filiação. O que é filiação? É direto. Filiação. No original, irmão, é filiação, não é adoção. É filiação. Que isso aí quer dizer o quê? Que nós somos da família de Deus. Ele é o pai. É esse pai aí que eu estou falando. Que eu estou falando? Que a Escritura nos fala. É esse pai. Para nós, todavia, um só Deus. O Pai. O Pai que? Pai. Porque a palavra nos fala do perdão. Não é isso? Nós somos perdoados. O que é perdoado? Perdoado é uma coisa que eu fiz, mas fui perdoado pelo que eu fiz. Mas você fez. Não é isso? Então ali o Paulo me fez algo, coisa e tal, uma ofensa, perdoei ele. Mas eu olho para ele lá no fundinho, eu lembro que ele fez. E ele também falou, puxa, eu fiz. Isso é perdão. Justificação, não fala isso, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus, não é isso? Lembra desse versículo? De Romanos, justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus. Por quê? Justificado é colocado diante de Deus como nós nunca tivéssemos pecado. Olha que interessante, a gente está dizendo, ler não dá valor, por assim dizer, desculpa a expressão, às vezes a gente não dá valor, mas justificados, irmão, é isso aí. Nós somos filhos, né? Nós somos da família de Deus, nós somos colocados ali como filho de Deus. E somos filhos de Deus. Porque Deus deu a nós uma natureza, não é isso que João fala, que nós temos uma natureza divina? É a natureza de Deus que veio em nós. Apesar de tudo, irmão, a verdade é essa. Eu sei que é verdade, sim. Apesar de tudo, né, toda essa fraqueza nossa, tudo isso aí que a gente vê, ou melhor, a gente não vê nada em nós, né, assim, só vê, mas a realidade é essa, nós somos filhos de Deus.
Né? Isso é um privilégio muito grande. Tá? Então, isso é uma das coisas que nós temos aí no tempo que vivemos. É Pai, Deus Pai. Né? E o Senhor Jesus. Por que fala Senhor aí? Ele é o nosso Salvador? Sim. Mas Ele nos salvou para ser Senhor. Não apenas Salvador. Senhor de nossa vida. Então nós temos um Senhor. Ou seja, o senhorio de Cristo sobre nós. Nós não pertencemos a nós mesmos. Outro detalhe, a vinda do Senhor para os seus santos. Essa vinda do Senhor para os seus santos, quando que vai acontecer? No arrebatamento, né? O que é arrebatamento? Tá bom, o que é arrebatamento? A gente fala, às vezes, é que nem para criança, né? Às vezes crianças falam um negócio para criança. Às vezes, por exemplo, eu vi uma vez o irmão falando na escola dominical para as crianças. Não, então, a nossa casa deve ser edificada sobre a rocha. Não sabe o que é edificada. O que é edificada? Entendeu? É construída, é feita, para a criança tem que explicar, né? Então, outra coisa, arrebatamento. O dia do arrebatamento. O que é arrebatamento? Né? O que é isso? O que é esse dia aí, que fala o dia do arrebatamento? Quando seremos tirados desse mundo? Isso, vamos ler. Nós lemos outro assunto, né? Mas lemos esses versículos também. Vamos repetir lá. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 13 em diante, até o versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Né? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esse é o dia do arrebatamento. Por favor, leia também esse mesmo fato, essa mesma ocasião. Vamos lá em Coríntios 15. Um outro detalhe que nós falamos ontem, né? Vamos um detalhe em Coríntios 15 agora. Versículo 50 até o versículo 57. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. É esse dia aí, ó.
também é o mesmo dia que nós vemos aí que um abrir e fechar de olhos, e nós sairemos. Aí ele fala da imortalidade e da incorruptibilidade, não é isso? Quando ele fala aí da incorruptibilidade, ele está falando dos mortos. E quando se fala de imortalidade, na verdade, são dos vivos. Olha o 42, um pouquinho aí, 42. Vamos ler o 42, vamos ler o 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Tá. Então, quando se fala de corrupção, se fala de mortos. Por isso que incorruptibilidade está relacionado aos mortos. E quando se fala de imortalidade, se fala dos vivos, que não passarão pela morte. É isso que ele está falando aí. Lembra o Senhor, por exemplo, o Senhor quando deu a vida dele na cruz, ele foi, vou perguntar outra vez, ele foi para onde? O Senhor quando morreu? A morte do Senhor. O Senhor, está aí, ó, foi crucificado às 9 da manhã. Esta é a hora terceira. E quando ele foi crucificado, a relação dele, porque o Senhor foi crucificado às 9 horas da manhã, e ele ficou até as 3 horas da tarde. Ele ficou 6 horas dividido em duas partes, tá? 6 horas dividido em duas partes. Essa primeira parte de 3 horas, das 9 da manhã até o meio-dia, é quando nós lemos nos evangelhos, logicamente, quando nós lemos nos evangelhos, que ele, na cruz, por exemplo, falando com Deus, chamando-o de Pai. Por exemplo, quando ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Certo? Então isso o que é? Isso é antes do meio-dia. Foi enquanto ele estava crucificado e as pessoas iam lá e ficavam blasfemando contra ele, ficavam menino a cabeça, humilhando, né? Estavam desonrando o Senhor ali, e é os homens que estavam fazendo isso. Nas 3 primeiras horas, ele passou debaixo de humilhação ali na mão dos homens, quando ficavam blasfemando, ofendendo, e ele disse isso, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele ainda era o Senhor na cruz ali, mas na sua comunhão, como sempre teve, que nunca deixou de ter, com o Pai. Certo? Na hora que chegou ao meio-dia, por volta desse horário, né, Mateus 27, fez trevas sobre toda a terra, não é isso? Isso, está escrito aí, né? Isso. E quando se fez trevas sobre toda a terra, o que lhe disse? Meu Deus meu, Deus meu. Mais baixinho assim? Eu estou escutando. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Isso quer dizer, não é isso? E o que ele falou? Pai meu, Deus meu, Deus meu. Por quê? Por que não Pai? Meu Pai ou Pai meu, seja lá como for a ordem. Por que ele não fala isso? Ele fala Deus meu, Deus meu. Ele está em relação a Deus por estar recebendo o juízo de Deus que nós merecemos. Por isso que se fez trevas sobre toda a terra. Isso é Mateus 27, tá, gente? Fez trevas sobre toda a terra até a hora nona, não é isso? Foram 3 horas de trevas, né? Então, foi nesse período que Deus derramou o juízo, o justo juízo de Deus aqui nesse mundo. Por isso que se fez trevas sobre toda a terra. Toda a terra ficou em trevas. Porque era Deus abandonando, vamos dizer assim, virando as costas e derramando o juízo dele. Para quem seria o juízo dele?
Para nós, não é verdade? Para nós que somos os pecadores, né? Mas funilou-se o juízo e caiu sobre ele, porque ele estava ali justamente para isso, para ser o Cordeiro de Deus, para tratar com o pecado. Então, nessa hora aí que aconteceu isso. Nessa hora não, nessas 3 horas, tá? Foi nesse tempo aí. Foi nessas horas, nessas 3 horas do meio-dia até as 3 da tarde, que ele tomou, que ele tratou com os pecados nossos, irmãos. Ele estava vivo, foi em vida que ele fez isso, tá? Foram aquelas 3 horas de trevas, foi que ele ficou vivo na cruz. Os homens não conseguiam ver, porque ficou escuro, ficou trevas. E ele estava vivo ali, pagando o preço diante de Deus do juízo que nós merecemos, ou merecíamos. Então guarda esses pensamentos aí que nós vamos chegar lá. Tá bom, mas na cruz, não é dito que ele levou nossas enfermidades? Por que nós ficamos doentes então? Ele levou nossos pecados? Perdoou nosso pecado? Eu tenho algum pecado diante de Deus? Então, se ele levou nossas enfermidades, não era para ficar doente também. É isso ou não? Está todo mundo meio assim, desconfiado. Uma pegadinha no meio. Vamos ler uns versículos. Vamos lá em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, por favor. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías 53, né? Versículo 4, acho que foi. Ele diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou nossas doenças. Quando foi isso? Leia o versículo 16. Presta atenção, irmãos. Olha que interessante. Presta atenção no versículo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que estava escrito pelo profeta Isaías. Ele levou sobre si a nossa enfermidade. Quando foi aí? Aconteceu? Nessa tarde. Foi aí que aconteceu isso aí. Irmãos, o Senhor Jesus não levou sobre si as enfermidades quando ele estava na cruz. Isso não existe. Lê lá, é 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Dá uma lida lá, por favor. Quando diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. É isso? É 24, não é isso? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O que ele levou no madeiro? Os pecados, irmãos. Então aqui, ó, na cruz, ele estava tratando com pecado, ou pecados, né? Com o pecado e com os pecados. Não é isso? Então não tem nenhum lugar na Escritura que ele fala que ele levou as nossas enfermidades na cruz. Quando Isaías falou isso e se cumpriu isso nele, sim. Quando? Quando ele estava vivo. E na vida dele se cumpriu isso. Inclusive nessa tarde aí, que levaram e curou a todos para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ou seja, naquele momento, lá naquela tarde, os judeus estavam vendo que a profecia de Isaías estava se cumprindo ali. Ou seja, ele era o cordeiro lá de Isaías 53, é isso que ele está falando. Aquele que foi dito lá de Isaías 53, ele está aí, ó, é isso que ele está falando. Então na cruz, irmãos, o Senhor, graças a Deus, né, o Senhor levou
os nossos pecados. Então é um erro muito grande essa história que existe aí. Você está doente, você tem que repreender a sua enfermidade. Porque não sei o que, blá 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 blá. Não, isso é um erro. Nós, irmãos, estamos aqui nesse corpo abatido, nesse corpo de humilhação, aguardando o dia do arrebatamento que o Senhor nos levará. E se não ainda, o que vai acontecer conosco? Caso o Senhor não demore um pouco mais para vir? Nós vamos dormir. Em outras palavras, nós vamos morrer, como estava acontecendo em Tessalônica lá. Muitos estavam morrendo e eles começaram a ficar, e agora? O que vai acontecer? E Paulo fala bem claro, para que eles não desanimar, não ficassem entristecidos como os demais que não têm esperança. Por quê? Porque o Senhor trará de volta aqueles que estão deixando. Então, na cruz, o Senhor tratou com os nossos pecados. Enquanto estamos aqui, nós estamos aguardando a manifestação que ele daí, quando voltar, ele sim transformará esse corpo de humilhação. Lembra que nós falamos? Nós chegamos a ler ou não? Filipenses, vamos ler lá então. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está no sul, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Isso. Então, nesse dia, sim. Nesse dia, ele vai transformar esse corpo abatido que nós temos para ser igual ao corpo da sua glória. Por enquanto, é o corpo o quê? O corpo abatido, outra versão fala corpo de humilhação, né? Por causa do quê? Porque nós estamos nessa humilhação ainda. Nós estamos aqui esperando esse dia. E mesmo que esse dia não venha, é isso que Paulo está falando. Mesmo que esse dia não venha, isso não vai impedir de estarmos com o Senhor de uma forma plena. Mesmo os que dormem, que ele está, isso que ele está falando em Tessalonicenses. Mesmo os que dormem, Deus, né, os trará mediante Jesus os que morreram também. Então serão todos ressuscitados para também ter esse mesmo corpo glorioso aí. Ó. Então na cruz o Senhor tratou com os pecados, tá? E não com enfermidade. Então ninguém fique desanimado se fica doente, se tem provação, se tem etc e tal, faz parte. Vamos ler esses versículos, vai? Diz a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. 1 Coríntios capítulo 15, nós estávamos lá já nele, né? Mas versículo 45, 46, 47, por favor. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Muito obrigado. Repete outra vez o primeiro versículo que você falou, 45, né? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Isso. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro homem formado foi Adão. Não é isso? Que se tornou em alma vivente foi Adão, o primeiro homem ali, foi Adão. E daí ele fala de mais de quem aí que ele fala aí, continuando aí? O último Adão. O último Adão, quem que é o último Adão? É o último que vai morrer na história do homem aí, na história humana? Será que é o último? É isso que ele está falando? Quem que é esse último Adão? Porque ele fala que esse último Adão, o que ele é? Porém, é espírito vivificante. Então não é, porque não é a raça adâmica aí, né? Nós estamos vendo que ele está falando de outra pessoa aí. Está falando de um homem, logicamente, mas não é da raça, o último da raça humana. Ele está falando alguém aí, que é o Senhor, logicamente. Mas por que o último Adão? Por quê? Porque o último Adão, sendo que o Senhor morreu e continuou, tudo continuou como estava, não é assim? Por assim dizer, porque ele foi o último Adão.
da raça adâmica aos olhos de Deus, ele tomou o último lugar de um homem diante de Deus. O último homem foi Cristo. Ele funilou em si tudo aquilo que fazia parte dessa raça caída de Adão. Esse é o assunto o quê? De Adão caído. O Senhor funilou nele toda a existência do homem caído diante de Deus. Ele assumiu isso aí e foi feito na cruz lá o último Adão. Entende? Ele foi feito o último Adão. E dentro desse caráter, ele põe fim à existência do homem caído diante de Deus. Por isso que é chamado o último Adão. Acabou a história disso aí ou não? Versículo seguinte. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Certo. Ó, mais um detalhe. Irmãos, Adão não era espiritual. O que ele fala? Ele era o quê? Uma versão fala animal, né? É animal. É animal porque ele tem ânimo. É isso que ele está querendo dizer. Mas aí fala homem natural, né? Então ele não era espiritual. Porque, olha, muita gente pensa isso aí, ó. Adão, lá na inocência, lembra que nós começamos o nosso estudo lá atrás? Na inocência, enquanto Adão estava lá e Eva no Éden, né? Quando estava lá no Éden, muitos pensam que Adão lá naquele estado, que ele estava tudo bem, tudo em ordem, antes de Gênesis 3, né? Acha que Adão era espiritual, que ele tinha comunhão com Deus, que ele, sabe? E não é isso. Ele era um homem natural, né? Não fala aí. O primeiro homem era natural. Ele gozava, logicamente, da comunhão com Deus no sentido pleno de um homem natural, como criação de Deus. Aí eu digo que sim, entendeu? Digo que sim. Então, quando ele caiu, né, quando ele caiu lá, que ele não deveria comer do fruto e comeu, entrou a morte, entrou maldição, né? Entrou a maldição também. Adão, depois disso, por assim dizer, o estado dele era o mesmo Adão. Adão era tanto antes como depois, depois como antes, o estado natural dele era o mesmo. Entendeu? O que ele perdeu foi o quê? A inocência. Ele passou de um homem inocente para um homem culpado. Entende? Essa foi a pequena e grande diferença, né? Mas a diferença é essa. Então, não é que ele tinha comunhão com Deus e depois ele pecou, perdeu a comunhão. Era um homem espiritual. Não é nada disso, tá? Não é nada disso. Porque eu digo isso que até muitos já ouviram pregar seu evangelho, dizer assim, que Cristo veio morrer para trazer de volta aquilo que Adão perdeu. Errado. Errado. Entendeu? O Senhor não veio morrer por nós para trazer de volta o que Adão perdeu. Então, se é isso, nós deveríamos estar no estado de inocência e até nus, um diante dos outros, sem vergonha. Né? E não é isso. Não é isso. Então, por favor. Então, é isso que ele está falando em Coríntios. Voltando lá. Não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Isso. Então, Adão, ele era falando outra vez, irmãos, era um homem natural, tá? Por favor, não confunda as coisas. Depois, o espiritual. Isso. Continua aí. O primeiro homem formado da terra é terreno. Isso, olha. O primeiro homem formado da terra, que foi Adão, ele era o quê? Celestial? Terreno. Tá? Ele, por isso que eu falei, não era espiritual, ele é terreno. O segundo homem é do céu. O segundo quem? O segundo Adão? Como é que está escrito? O segundo Adão é do céu? O segundo homem. Parece que ia dar nó na cabeça da gente, né? Mas na verdade é simples.
Primeiro Adão, último Adão. Primeiro Adão, quem foi? Adão mesmo. O último Adão, quem foi? Jesus. O primeiro homem, quem foi? Adão. O segundo homem. Então, irmãos, o Senhor toma duas posições. O último Adão, certo? Primeiro Adão e o último Adão. Pois fim a existência adâmica. E quando que ele é chamado do segundo homem? O primeiro, porque fala o primeiro homem que é o quem? Adão. E o segundo homem que é o Senhor. E por que? Quando que ele toma esse nome de segundo homem? Ressuscita. Exatamente, na sua ressurreição ele toma o segundo homem. Porque, irmãos, na realidade, diante de Deus, olhando num ponto mais próximo de Deus, só existem dois homens, Adão e Cristo. Por isso, lê o versículo lá, por favor. 1 Coríntios capítulo é isso. É 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Que Paulo está falando nesse Coríntios 15 aí. 2 Coríntios capítulo 5, versículo... Não, 17. 17, perdão, 5:17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criação é. Isso. As coisas velhas já passaram. Isso. Eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, então Deus está olhando hoje o homem, você, nós, seja quem for, nós só podemos estar em duas posições, ou posições, né? Ou você está em Adão, ou se você está em Cristo. Não tem uma terceira. E é isso que ele está falando em Coríntios 15. Primeiro o homem e o segundo homem. Nós só podemos estar ou no primeiro homem, ou no segundo homem. E se alguém está em Cristo, é nova criação. Por quê? Evangelho de João, capítulo 20. João 20, versículo 19, 20 e 21, né? Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Próximo versículo. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso aí. O Senhor aí está ressuscitado, que nós falamos da ressurreição dentre os mortos, certo? Lembra de ontem no assunto dentre os mortos? O que ele era na ressurreição dentre os mortos? O que ele era o quê? Coríntios 15, 20, o que era mesmo? Segura aí, ó. Segura um só. Pega Coríntios capítulo 15, versículo 20 e lê. 1 Coríntios, né? 15 e 20. 15 é só a primeira. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Certo. Então, ressurreição dentre os mortos. O que Cristo era dessa ressurreição aí? Primícias. Não é isso que está escrito aí? O que é primícias? Paulo. Que é primícias? Primeiro. Então, da ressurreição dentre os mortos, ele é o primeiro. Não é isso que está falando? Então, lá em João 20, voltando ao nosso capítulo, versículo 19, trancada as portas com medo dos judeus, eles estavam ali, os discípulos, trancados. Não é isso? Ou seja, a casa em que eles estavam estava trancada. Jesus pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Em Lucas, essa mesma passagem, eles vendo o Senhor, pensaram que estavam vendo um espírito. Lembra? E temeram.
E o Senhor disse: não temais, vede que um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. E estendendo a mão, tocaram nele, viram suas marcas e apalparam e viram que era o Senhor, e ele comeu junto com eles. E eu pergunto, se esse homem que tinha carne e ossos como ele tinha, como é que ele entrou naquela casa lá, estava tudo trancado? Por isso que eles tiveram medo, acharam que era espírito. Como é que pode isso? O que é isso? Um corpo glorificado. É o corpo desse homem ressuscitado dentre os mortos. O primeiro homem ressuscitado dentre os mortos. Essa ressurreição é trava tudo a língua, né? É de Filipenses capítulo 3, versículo 21. Não é o que falou lá, que nós lemos agora? Que transformará esse corpo abatido, né? Para ser conforme o corpo glorioso, o seu corpo de glória. Não é isso? Então esse corpo que ele obteve na ressurreição, irmãos, não é um corpo novo, por favor. É o mesmo corpo em estado para a glória. Por isso que fala corpo glorificado, né? É o corpo pronto para ir para a glória, para a eternidade. Então não é corpo novo, tá? Porque se fosse um novo corpo, não precisava de ressurreição. A ressurreição não precisava existir. Então a ressurreição existe porque são os mesmos corpos para a glória. Então o Senhor foi o primeiro homem ressuscitado dentre os mortos. Então esse corpo, ele passa, não sei que jeito, né? Mas ele passa a parede, ele passa a porta, ele passa, some, aparece. Então esse é o corpo do Senhor. Irmão, uma pergunta que fala que o professor José está glorificado, né? Mas não é assim glorificado quando ele foi assunto aos céus. Para, o Espírito Santo não tinha sido dado porque Jesus não tinha sido glorificado. Certo. Qual que é a relação dele? Porque ele não tinha subido aos céus. Ele não estava com o corpo glorificado ali no meio deles? Não, peraí. Não é isso que está falando. Ele está falando porque Cristo ainda não havia sido glorificado. Porque a consumação da glorificação é lá. Mas o estado, estou falando, o corpo estado para a glória. O corpo dele estava perfeitamente adequado para entrar na glória. Então é esse corpo aí, ó. É o corpo da ressurreição dentre os mortos. Então lá, voltando ao assunto nosso, né, que ele está lá no meio dos seus, ressuscitado dentre os mortos, no meio dos 11, e ele diz algo para ele lá. O que ele faz com eles lá? Volta lá em João 20. Vocês estão em João 20? Não? João 20, versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quando é que eles receberam o Espírito Santo? Nós saímos da dispensação da graça, né? Quando é que veio o Espírito Santo morar no homem? Em Atos 2, exatamente. Em Atos 2 nós vemos claramente, foi quando o Espírito Santo veio para habitar nos crentes e entre os crentes. Que o Senhor já havia dito, que eu enviarei outro Consolador, que estará em vós e entre vós, e ficará para sempre convosco, eternamente convosco. Começou onde? Começou lá. E o que ele está falando no versículo 22 aí? Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E agora, não? Como é que faz? Eu perguntei um dia para o irmão, falei: irmão, como é que faz esse versículo? Ele falou assim: olha, eu acho que está assim, ó. Receber o Espírito Santo daqui a 50 dias, que é o Pentecostes. Mas não está escrito isso aí. Não tem promissória. Não tem promissória valendo para 50 dias. Né? Ele falou receber o Espírito Santo. Né? O segundo homem é do céu. O primeiro homem é da terra. O segundo homem é do céu. Ele está falando de Cristo ressuscitado dentre os mortos. E ele, havendo ressuscitado dentre os mortos, ele passou a ser cabeça dessa nova criação. Adão, cabeça da velha criação. Cristo,
o Senhor Jesus, cabeça da nova criação. Por isso que, falando outra vez, que lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nos diz, se alguém está em Cristo, é nova criação. Umas versões falam criatura, mas é criação. Porque se nós estamos em Cristo, nós pertencemos a essa nova criação da qual Ele é cabeça. E essa criação, nova criação, quem sustenta a fonte de vida dessa criação é o Espírito Santo. Qual que é a fonte de vida da primeira criação? Sim, a primeira criação, Adão. Deus teceu, né, ele e soprou fôlego de vida nele e ele passou a ser alma vivente. E o que era a fonte de vida nele? Em nós, no caso, né, até hoje. O sangue. O sangue é a vida da alma. Não é isso que está escrito no verso? O que é isso? É o sangue e a vida da alma. Porque nós estamos vivos por causa do sangue. Por isso que dá os piripacos aí. Porque parou de bater coração, parou não sei o que, morreu. Não é verdade? Então a fonte de vida hoje é o sangue. Na nova criação, não há sangue. Por isso que o Senhor Jesus, lá na apresentação dele aos seus discípulos, fala: vede que o Espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Tinha sangue? Sangue, inclusive, tinha derramado o sangue dele na cruz e não trouxe de volta sangue, porque não pertence à nova criação isso. Quando ele fez Adão, vamos voltar no Adão outra vez. E era ele mesmo, inclusive, né? Teceu Adão. E o que ele fez para ele se tornar vivo? Soprou, não é isso? Soprou fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E é o único em toda a criação viva do qual Deus soprou o fôlego de vida, foi no homem. Por isso que o homem, ele é eterno e ele é responsável diante de Deus. Certo? Ele não fez isso nos animais, nada, ele fez só no homem. E o homem, ele foi, né, ali no caso, inclusive, representante de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Então ele é responsável diante de Deus, porque Deus soprou sobre ele e sobre nós o fôlego de vida da raça adâmica. O Senhor, agora ressuscitado dentre os mortos, cabeça dessa nova criação, do qual ele é cabeça e também ele é o Senhor. Então o que ele faz lá no nosso capítulo de João? Ele sopra, não é isso? Soprou sobre eles. Soprou sobre eles quem? Sobre eles quem? Sobre os 11 que estavam lá, né? Soprou sobre o mundo ou não? Sobre eles. Porque eles eram os 11 que estavam ali aguardando o Senhor. Lógico que tinha mais, tinha as mulheres, etc. Mas inicia-se ali, a apresentação dele ali, e ele sopra sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Pentecostes não é inauguração da nova criação. Por incrível que pareça, é a inauguração aí da nova criação. Porque Cristo ressuscitado dentre os mortos é cabeça dessa nova criação. E é ele que inaugura isso aí. Por isso que fala que ele soprou e disse: receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo que é a fonte de vida dessa nova criação. Por isso que ele soprou lá sobre nós. Quem? Os crentes. Não soprou sobre o mundo. Soprou só sobre nós. Assim como lá em Adão também. Só em Adão. Não soprou em toda a criação. Então, ele colocou fim na existência adâmica. Certo? Então, aos olhos de Deus, existem dois homens. Adão e Cristo. Só que esse aqui já está condenado, sepultado em Cristo, porque ele se tornou o último Adão, foi para a sepultura,
e ressuscita o segundo Adão, o segundo homem, porque Adão acabou. Dá para entender isso ou não? Então, nós estamos em Cristo, né? Nós, os crentes, aquele que crê, ele está em Cristo, ele faz parte dessa nova criação. Ele sai desse estado do primeiro e passa para o segundo. Embora aqui, como falamos outra vez, sofremos ainda as consequências do primeiro, sofremos, por isso que existe enfermidade, se o senhor não vem, daí vai morrer também. Então, não quer dizer isso que eu estou condenado, a enfermidade é aquelas bobagens que falam tudo aí, não tem nada a ver. Então vamos logo, senão não vai dar certo. O valor dos Deus foi quando foi derramado sua morte. Isso aí, é outra coisa também. O valor do sangue de Cristo é aquele que foi derramado após a sua morte. Lembra? Que o Senhor morreu, deu a vida dele lá, né? Ele dá a vida dele. Outro detalhezinho. Nessas horas de trevas, certo? Ele conclama Deus meu, era Deus. E outro detalhe, apesar dele ter sido o único homem, o único justo, é justo e abandonado por Deus, como é que posso dizer? Deus, ele cuida de todos os homens. Entendeu? Ele cuida de todos. Ele cuida. O homem acha que, por que Deus faz, por que Deus isso? Deus, na verdade, está cuidando do ser humano, apesar de tudo. Ler lá em Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Acho que nós lemos aqui sexta-feira, não sei. Não lembro quando, não sei se lemos aqui para mim. Não sei. Timóteo 4, 1 Timóteo 4, versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Salvador de todos os homens? Está certo aí, Salvador de todos? Deus é Salvador de todos? Deus salvou todos os homens? Não. Então tem algum detalhezinho aí nesse versículo aí também, né? Preservador, né? Preservador de todos os homens, especialmente dos crentes. É isso que ele está falando. Não é Salvador aqui, essa versão. Preserver, é preservador de todos os homens. Então, irmãos, Deus está, queira ou não, o incrédulo aí que fica blasfemando, reclamando que Deus é culpado de tudo, Deus, na realidade, é preservador de todos os homens, especialmente dos crentes, desses fiéis são os crentes, né? Ele está preservando-nos aqui, certo? Então, na cruz, o Senhor Jesus, ele era o único justo nesse mundo. Ele foi abandonado ali. Deus não preservou ele. Ele ficou abandonado na cruz. E não somente isso, o juízo dele, de Deus, contra o pecado, ele foi o Cordeiro de Deus. Ele era o Cordeiro sem mancha, sem mácula, lembra? No Velho Testamento, que o Cordeiro tem que ser sem mancha, sem mácula, né? Porque ele tem que ser perfeito. Era uma figura de Cristo. Então o Senhor ali levou, mas mesmo assim, Deus, por isso o homem que é preservado por Deus aí, fica reclamando de Deus por qualquer coisa. Mesmo lá o Senhor Jesus, justo, sendo abandonado, desamparado de Deus, ele diz, Deus meu. Ou seja, Deus ainda era o Deus dele. Ele não estava nesse versículo aí reclamando, Deus meu, por que me desampararam? Ele está falando, mas por que fez isso? Não está falando isso. Ele está falando, Deus meu. O desamparo era o pecado. Ele só fala a primeira parte, né? Deus, por que me desamparaste? E a resposta fica para nós. Porque Deus é justo.
Isso não é o Salmo 22 que ele cita aí? Lembra? Esse é o Salmo 22. É que continua. Ele não continua, mas o versículo continua. Porque tu és santo. Lembra? Deus meu, por que me desamparaste? Porque se alonga as palavras do meu bramido, porque tu és santo. Então, na hora que ele tomou o pecado, a santidade de Deus, realmente teve que virar as costas e derramar o juízo, mas mesmo assim, Deus meu. Então, o Senhor não foi um reclamão, por assim dizer, né? Foi perfeito, sabe? Perfeitamente estava fazendo a obra de expiação. Depois que ele dá a vida dele ali na cruz, morto já, o soldado vai lá, porque tinha que tirar os corpos da cruz, ele foi lá, quebrou a perna, ou as pernas do primeiro e do outro, chegou no Senhor, viu que ele estava morto já, enfia uma lança no seu lado, lembra? E ali sai sangue, água e sangue, não é isso? É esse sangue ali que foi o sangue da expiação. Ali foi o sangue. O sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, foi ali que foi derramado. É esse aí, ó. Essa é a obra da expiação. Eu digo isso porque muitos pensam que os sofrimentos que ele passou pelo Calvário, aquilo ali estava... Não estou inferiorizando o que ele passou. Ali ele padeceu debaixo da mão dos homens. O sangue que foi derramado, que tem valor diante de Deus como expiação, é o sangue quando foi aberto ao seu lado e aquele sangue foi derramado. Após a morte. Após a sua morte. Porque, por exemplo, quando nós partimos o pão, que significa o quê? O corpo que foi, não partido, né? Que foi dado, que foi morto por nós. E o vinho, o que é? O sangue que foi derramado. Quando? Depois da morte dele. Entendeu? Lembra que você parte o pão primeiro, então a morte dele, e o sangue depois. Que foi derramado. É esse sangue aí que nos purifica de todo o pecado. Estou dizendo isso porque muitos têm aquela superstição que o caminhar dele, aquele sofrimento, aquela coisa, né, que sofreu ali, que foi esbofeteado. Tem até um filme aí, né? Eu não assisto. Filme cristão é complicado. Eu não assisto. E que sofreu, que o sangue, aquela emoção toda, achando que aquilo que perdoa não é isso. A vida do Senhor Jesus não perdoa. Ela não tem expiação na vida, e sim na morte. Tá? Irmãos, por favor, com toda reverência eu estou falando isso. A vida do Senhor foi um martírio, sim. Padeceu na mão dos homens, sim. Padeceu na mão dos homens. Mas a importância do sacrifício é o que ele passou na mão de Deus. Não é isso? Então foi aí que está acontecendo isso aí. Então o sangue é esse que tem valor. Então vamos lá para o segundo ponto aí. Vamos mais rápido, né? Sepultado. Certo? Não é expirar da cruz, sepultado. Uma vírgula aí. Lá na cruz, o centurião que estava na frente dele, enquanto ele estava vivo. Lê lá, por favor, em Marcos. Marcos 15, quer ver? Versículo 36 ao 39. 36 ao 39. E um deles correu a bebedeira uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Isso. O centurião, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O que ele ficou impressionado com ele? O que esse centurião viu que ele viu que estava tudo diferente? O que estava acontecendo ali? O que aconteceu para ele dizer isso? O brado? Hã? O brado? Força que ele ainda teve. O brado que ele deu. Né? O brado que ele deu e deu a vida dele. Ao mesmo tempo do brado, ele deu a vida dele. O que ele disse? Né? O brado lá. O que ele deu? Ele deu um brado, não deu? Não falou? O que ele disse nesse brado? Provavelmente tenha sido isso aí. Uns disseram para mim
está consumado. E ele disse também, que fala que disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então, as duas coisas estão plenamente juntas ali. As duas coisas foram ditas nesses momentos ali. Então, só que ele falou isso, não assim, falando só com o Pai. Ele deu um braço, ele falou alto, ele clamou. E o centurião, vendo aquilo, ele ficou impressionado. Por quê? Pela força, né, que ele falou e que eu ouvi é que normalmente demorava para se morrer. Por isso que depois eles iam e quebravam as pernas para acelerar o processo. Que a pessoa ficava... Pode falar alto, vocês estão ouvindo o que está falando? Não. Desculpa. Eles quebravam as pernas até para o corpo ficar estendido e não conseguir respirar, acelerar o processo da morte. Exatamente. E ele não havia passado por isso ainda. Porque a pessoa ficava na cruz, morria por asfixia, né? Porque ele tinha que fazer força com as pernas para poder respirar na crucificação. Ele levantava a perna para respirar e daí chegava uma hora que ele perdia as forças, daí ele morria asfixiado. Por isso foi que o centurião, os soldados foram lá, quebraram a perna de um e quebraram a perna do outro, as pernas, para ele enfraquecer e morrer. Queria morrer, porque a pessoa ia morrer. Chegou no Senhor, já estava morto. Por quê? Porque aí o centurião viu o que tinha acontecido. Ele deu um brado e morreu. Ele viu aquilo e ficou... Porque ninguém ia morrer. Primeiro... Quantas ele já tinha visto, né? Exato, o cara vivia disso, mal dizer, né? Ele que levou, via todo dia mal dizer também, né? As pessoas morrerem ali, porque aquilo era condenação de malfeitores, né? É tipo a cadeira elétrica que deveria existir, não existe, né? Mas deveria existir. Era lá a cruz. Então, ele estava acostumado a ver. Então ele via as pessoas e iam morrendo aos poucos. E ele deu um brado, ou seja, ele tinha todas as forças ainda, todo o fôlego, e morreu. Ele era para morrer. Sem força. Sem fôlego nenhum. A pessoa perde o fôlego e morre, que nem morre afogado. Perdeu todo o fôlego e morre. E é isso que eles viam. Aí o cara dá o Senhor dá aquele brado e morre. Ele falou, esse homem é filho de Deus. Então por isso que aconteceu isso aí. Daí o Senhor morreu. Foram lá tirar o corpo dele. Bom, nós vimos já que ele colocou fim à existência adâmica, né? Levou nossos pecados embora. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Disse isso ao Pai. Ou seja, ele se encomenda a Deus. Parece coisa simples, né? Mas na verdade, o Senhor Jesus, em João capítulo 10, ele tinha poder de dar a vida dele e também de reavê-la. Ou seja, ele tinha poder de morrer e de se ressuscitar. De se morrer e se ressuscitar. Coisa que ninguém tem poder nem de morrer e nem de ressuscitar. Ou seja, ele podia morrer a hora que fosse necessária, como foi. Na hora que ele viu que estava tudo consumado, morreu. E ele tinha poder de ressurreição. Mas só que na sua morte ali, ele fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, deixou para que Deus o ressuscitasse. Então a pergunta que eu fiz lá, na morte, quando o Senhor morreu, corpo para sepultura, correto ou não? Até teve aquele drama, né, em cima do corpo dele, que esse homem disse aí que ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Disse isso. Agora você imagina, vai pôr numa sepultura. Os seus discípulos vão lá à noite, vão roubar o corpo dele, e o primeiro embuste, o último embuste vai ser pior do que o primeiro, eles falam. Então, vamos tomar conta do corpo desse homem aí. Então foram na sepultura, botaram uma pedra na frente e botaram escolta lá, tomando conta para que ninguém roubasse o corpo dele. Lembra disso?
Então o corpo foi para onde? O corpo dele foi para onde? Sepultura. Para a sepultura. Então ficou lá sepultado. E ele, né? Porque, voltando à morte outra vez, né? Morte o que é? Morte humana, física. O que é morte? Separação minha do meu corpo. Então o que acontece? Vamos dizer que dá um piripaco em mim agora. Caio aqui, ó, morto, né? O corpo fica aí e eu pego o corpo, ai, coitadinho dele, foi indo para a sepultura. Então o Senhor foi para a sepultura, o corpo dele, e ele, porque ele não era um homem, apesar de ser o Senhor, ele era um homem, assumiu a forma humana, conforme Filipenses capítulo 2, assumiu a forma humana para nunca mais deixar de ser. Até nós estamos falando lá na sua ressurreição de um homem ressuscitado, o homem ressuscitado dentre os mortos, que é o Senhor. Então, quando ele morreu, estava fora do corpo, era ele mesmo, não era outro, assim como qualquer um de nós, na hora que morre, nós somos nós mesmos, não somos outro. O Senhor foi para onde? Vamos ler os versículos? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas. Tá bom. E agora, onde é que ele foi aí, ó? Não é isso aí, aqui? Como é que fala aí? Como é que fala aí, Paulo? O que aconteceu com ele aí? Os quais no tempo foram Não, desobedientes. então, mas para onde que ele foi? Foi pregar para os espíritos. Tem prisão? Tá certo isso aí? Não. Certo não. A palavra tá certo. Nossa, o entendimento que tem que é errado, né? É, o que é feito, aí não deve, aí tá tudo certo, tem nada de errado. Aí tá tudo certinho, tem nada de errado. O que tem de errado é o que fazem em cima disso aí. Por isso, irmãos, é bom nós nos firmarmos a sã doutrina. O que é sã doutrina? São as bases da doutrina. As coisas que pertencem à sã doutrina. Por exemplo, o homem, criação de Deus, em Adão, caiu. O que o homem é? Um pecador. Não importa o quão religioso ele seja, ele ainda é um pecador. Não é isso? O que ele tem que fazer para sair dessa situação? Tem que crer. É o Evangelho, crer no Senhor Jesus para ser salvo. Então ele tem que salvar dessa situação. Uma vez que ele fez isso, ele está salvo. Pode perder a sua salvação? Por que não pode? Porque Cristo é o Salvador dele. Ele está na glória, é um homem perfeito, né? Fez uma perfeita salvação e a salvação não perde. O que se perde, o que é? A comunhão. Vai apanhar do Senhor como um filho, ele vai ser tratado, e não como incrédulo. Não se perde salvação. Então eu estou falando algumas coisas básicas da sã doutrina. E o homem incrédulo, ele é responsável diante de Deus enquanto ele está vivo. Não é verdade? Enquanto ele está vivo, ele é responsável diante de Deus. Depois que ele morreu, tem algum jeito de dar um jeito nele ou não? Certo? Tem jeito de... Vamos fazer alguma coisa por ele? Rezar pelos mortos, como diz o católico? Não tem isso. Não é errado, não existe orar ou rezar. Pelo contrário, né? Não se deve fazer isso. Por quê? Vamos ler um versículo. Eclesiastes. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Depois de Salmos, vai para Provérbios e de Provérbios para Eclesiastes. Capítulo 11. Eclesiastes 11, versículo 3, né? Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Você acha que Deus está preocupado
com que lado que a árvore vai cair, aí não. Será que é isso que ele está falando? Hein? Condição do clima, né? Hã? A condição do clima. Condição do clima, se vai ser o vento vai cair, vai bater, jogar para o sul, para o norte. Ele está falando do homem, aliás, árvore, irmãos, nos fala da natureza humana. Sempre nas escrituras, a árvore no sentido relacionado ao homem, sempre está falando dos homens mesmos. Então, ele está dizendo aí que a árvore está em pé. Correto aí? Só que, na hora que essa árvore cair, ou caia ela para o sul ou para o norte, no lado ou do lado que ela cair, aí ficará. Não é isso ou não? Ou seja, o homem, enquanto ele está vivo, ele é responsável diante de Deus, por assim dizer, para escolher o lado que ele vai cair. Porque no lado que ele cair, ele não vai sair mais. É isso que o Senhor falou, o Senhor Jesus falou, em Lucas capítulo 16, quando ele fala do rico e Lázaro. Não é isso? E veio e morreu o rico e morreu o Lázaro. Não é isso? Os dois morrem, cada um vai para o sul, outro vai para o norte. Tem como sair de lá? Não tem mais. A posição que caiu, aí você vai ficar. Não é verdade? Isso é doutrina, irmão. Eu estou falando, o homem caiu, morreu. Se ele morreu salvo, salvo ficará. Se morreu perdido, incrédulo, incrédulo ficará. Eternamente. Ou seja, vou falar outra vez, o homem, enquanto ele está vivo, ele é responsável diante de Deus. Então, no nosso capítulo lá em João, volta lá. João não, perdão, em Pedro. 1 Pedro capítulo 3. Porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual foi e pregou os espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, enquanto a longanimidade de Deus aguardavam no dia de Noé, o qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Não é isso que está falando aí? Então, padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual Espírito, não é isso? Então, leia, qual que é o versículo que nós estamos aí? 19 agora. No qual Espírito foi e pregou aos espíritos que hoje estão em prisão, os quais, noutro tempo, nos dias de Noé, eles foram desobedientes, enquanto se preparava a arca. Ou seja, irmãos, eles ouviram o Evangelho, que Evangelho? Não é o Evangelho da graça, é o Evangelho segundo o seu tempo, certo? Que quem que falava lá? Foi o Evangelho lá? Noé. Então, ele está falando que aqueles, nos dias de Noé, ouviram as boas novas para a salvação? Ouviram ou não? Ouviram. Quando que eles ouviram? Lá. Então, o versículo está falando isso aí. No qual foi e pregou os espíritos em prisão. Quem que foi lá? Como é que ele está falando? No qual espírito, né? O espírito de Cristo foi e pregou os espíritos que hoje, né? Hoje estão em prisão. Os quais, no outro tempo, enquanto estavam vivos, não é verdade? Os quais não estavam vivos, ouviram o quê? Por Noé. É o capítulo 1. Volta ao capítulo 1 aí, por favor. Pedro 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. 10 e 11. Lê o versículo 10 e 11. Ele vai falar isso aí. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Quem que falou?
Quem que falaram lá? Os profetas. Certo? Os profetas, né? Isso, profetas, tá. Indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. O que mais? Investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. Quem que estava nele? Espíritos de Cristo. O Espírito de Cristo que neles estavam. É que eles falavam as coisas e profetizavam. Então Noé, pelo Espírito de Cristo, pregou a esses que estão em prisão. Então, irmãos, o que está falando aí é quando Cristo morreu, né? Não está dizendo aqui que quando ele morreu, ele foi lá pregar os espíritos em prisão. Não está falando isso. Ele está falando que esses, no tempo de Noé, que foram rebeldes e etc e tal, enquanto a longanimidade de Deus aguardava nos de Noé, eles ouviram isso. Só que depois que o dilúvio veio, hoje eles estão no quê? Eles já estão em prisão, não é isso? Então, quando eles estavam vivos, eles ouviram as boas novas, enquanto estava vivo. Porque isso é doutrina básica, não existe nenhum grupo de pessoas, ou alguém em especial, que teve a oportunidade de ouvir o Evangelho depois de morto. Isso não existe. Entende? Então o que ele está dizendo aí é outra coisa. Esses versículos, dá para entender o que eu estou falando? Não? A passagem, né, que fala que não era pregoeiro da justiça, né? Isso, exatamente. Não é pregou para eles. Era pregoeiro da justiça e ficou. Deus teve paciência com eles, 120 anos com eles lá, ouvindo e vendo a arca ser edificada. Entraram na arca, como ele fala, poucos, né? Enquanto a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, o qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas, ou seja, só 8 entrou, o resto sofreu condenação e não tem salvação, não tem mais recursos. Então esses versículos, o 19 aí, que pregou aos espíritos em prisão, os que hoje estão em prisão e que outrora ouviram quando? Enquanto estava vivo. Óbvio, né? A doutrina é essa. Então, por isso eu falo, quando nós lemos algum versículo que a gente fala, mas o que será que quer dizer isso? Que nem no caso desse aí. Eu normalmente, quando leio e vejo alguma coisa que eu não entendo e que levaria ao pensamento X, e o pensamento X não é aquilo, eu falo, eu não sei o que é, mas não é isso. É que no caso aí, eu leio e falo, pô, eu não sei o que é, mas uma coisa não é. O senhor não morreu para ir pregar para morto lá. É o versículo, capítulo 4, versículo 6, né? Continua. O assunto continuando aí, ó, é o capítulo 4, versículo 6, dá uma olhada aí. 1 Pedro 4, versículo 6, que ele está continuando o assunto, né? Como é que fala aí? Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. O Evangelho foi pregado a mortos. Quando? Enquanto estava vivo. É óbvio, né, irmão? Entendeu? Senão vira espiritismo, né? O Senhor na cruz, Lucas capítulo 23, o Senhor na cruz, com o malfeitor na cruz, lembra disso? Malfeitor na cruz. Um dos malfeitores se converte ali na cruz, ele se converteu, privilégio dele, no finalzinho do, né, como diz, na prorrogação do segundo tempo ele se converteu. O que é que ele falou para o Senhor? O que esse malfeitor falou para o Senhor lá na cruz? Se dirigiu ao Senhor e disse algo para ele. O que ele disse? Parecido, né? Lembra, ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Umas versões falam, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Na verdade é a mesma coisa, tá? Mas lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que ele está dizendo ali, que ele viu naquele homem, no Senhor Jesus,
que realmente ele era o rei dos judeus e que ele, apesar da morte, ele viria outra vez para estabelecer o reino dele aqui nesse mundo. Senhor, quando entrares ou estabeleceres o teu reino, quando vier no teu reino, lembra-te de mim. É isso que ele falou. Lembra-te de mim quando fizer isso. E o que o Senhor respondeu para ele? Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo ao paraíso. Porque ele não estava falando assim, ó Senhor, na hora que o Senhor morrer e entrar no paraíso, lembra de mim. Não é isso que ele está falando. Ele falou quando vier o teu reino aqui. Porque ele era o rei que estabeleceu o reino dele. E ele falou, lembra de mim quando tu vieres. Ou seja, ele sabia tudo isso. Pela fé ele entendeu que o Senhor tinha até poder de ressuscitar ele dos mortos para botar ele para reinar junto no reino dele. Ele viu tudo isso. E o Senhor falou algo até mais para ele ainda. Que hoje estarás comigo. E ele morre. Ambos morrem ali, né? E o Senhor vai para onde então? Paraíso. E onde que é esse paraíso? A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Tá, ele está falando uma profecia de Davi, tá? Está lembrando a profecia de Davi. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno. No Hades, né? No Hades, né? No inferno. Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Uhum. Então, ele está citando uma profecia que Davi falou acerca do Cristo, e ele está dizendo que quando Davi falou isso, ele não estava falando de si mesmo, porque até hoje a sepultura de Davi está aí no meio de nós, ele fala, está aqui até hoje aqui a sepultura de Davi. Então, Davi sendo profeta, ele falou de Cristo, o qual não foi deixado, versículo 12 aí, ó. Não, perdão, pulei aqui, ó. Versículo 31, ó. 31. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Isso, aí, falando de Cristo. Carne não viu corrupção. Corrupção, o assunto é sobre quem? Lembra da incorruptibilidade? Fala de quem? De mortos. E ele estava onde? O corpo estava na sepultura. E ele foi para onde então? Na sala de espera. Isso, estava no Hades. Não deixarás a minha alma no Hades. Outra versão fala na morte. Uma fala inferno, mas está errado inferno. O senhor não foi. Imagina, né? O senhor é o justo.